Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de estarmos na sua casa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, tratando-se de um trabalho de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja, abra sua Bíblia no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Diz assim, a começar do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, homem valoroso, porém leproso. Deus querido, amado soberano, neste momento queremos agradecer desde já pela tua palavra. Continua falando da tua igreja conosco, para louvor e para a glória do teu nome. Amém. Amados irmãos, sabemos que é uma passagem bastante conhecida pela igreja do Senhor. Fala-se de um grande homem, um grande general de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem, ele trazia muitos resultados positivos para o rei da Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem, ele era um homem diferenciado, era um homem que tinha respeito diante do seu Senhor, porque trazia muitas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Síria saía para a guerra, Naamã estava na frente. Algumas nações que não conheciam, não temiam Deus, muitas vezes confiando no seu Deus, e às vezes ali não prevalecia e perdia para os assírios. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que este homem chamado Naamã, ele era general da Síria, e ele estava cometido de uma doença que não tinha cura naquela época. Naquela época, uma pessoa que era cometido dessa doença, por que não dizer desta praga, né? Porque a lepra, irmão, ela era uma praga, que ela pega na pele da pessoa, vai comendo a carne, vai comendo, vai querer deixar a pessoa todinha, e a pessoa fica cheia de hematoma, até a pessoa ficar cheia com parte do seu corpo fedendo. A lepra, ela tem esse poder forte para destruir. A lepra era um grande inimigo naquela época. Quem portava, quem estava ali cometido desta enfermidade, esta pessoa era completamente jogada, tirada numa cidade distante da sociedade, porque não tinha cura. No dia de hoje já existe, irmãos, tratamento, já existe tratamento, mas naquela época não tinha tratamento. Ou seja, então quando uma pessoa estava cometendo dessa enfermidade, ela tem que ser obrigada a ir para uma cidade onde ficavam os leprosos lá, e ficava para lá, para não cometer aos demais que estavam na sociedade. Mas estou falando aqui, irmão, do homem que ele era general da Síria. Este homem, ele trazia muitas vitórias para o seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vitórias.
mas ele mostrava para o seu Senhor uma pessoa forte. Irmão, você pode ser forte como for, mostrar para alguém, mostrar para um parente, mostrar para, até para o seu inimigo você está forte, mas por dentro Deus sempre sabe como você está. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, muitas vezes, parece que eu estou vendo quando ele chegava na sua casa, quando chegava na sua casa, ia tirar aquela roupa de gala que ele tinha, tirava o seu cap, começava a tirar a roupa, tirava, daqui a pouco quando via ele caía na realidade. A lepra, dor no corpo, feridas horríveis na sua pele, e ali ele muito doente. Louvado seja o nome do Senhor, procurando sempre a ajuda de deuses que não falava, Deus que não tinha intimidade com o homem, adorava o Deus Moloque, adorava vários deuses, irmãos, os assírios, e não tinha jeito, e o homem estava doente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia, irmão, Deus, quando ele quer contar a história, Deus, quando quer confundir a terra, Deus, quando quer permitir o seu querer, o seu efetuar, para que a sua vontade seja feita, ele permite circunstâncias. Diz que Israel, dantes, tinha sido afligido pelos assírios e levaram uma menina, diante daquela situação, levaram uma criança. Levaram os assírios uma criança de Israel. Mas é interessante, irmão, que aquela criança começou a viver uma vida diferente. Porque quando você está na casa do Senhor, você vai ouvir: Jesus é bom, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta. Não é assim? Você se alegra na presença do Senhor. Mas quando você está distante da casa do Senhor, fica mais difícil, porque talvez o grupo, o ciclo de pessoas que cerca vocês, talvez não tenha intimidade com Deus, muitas vezes não crê em Deus, muitas vezes até desfaz a sua profissão, da sua fé no Deus que você tem. Muitas vezes taxa você de louco, de louca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus permitiu aquela criança, estava numa terra distante dos pais, da mãe, na terra dos seus inimigos, os assírios, e servindo a sua senhora, a mãe Naamã. E diz que aquela menina, irmão, quando ela se deparou com a situação daquele homem chamado Naamã, ela se compadeceu e disse: tomara se o meu Senhor soubera que em Samaria tem um homem de Deus, assim tu procuraria ele oraria por ti e curaria tu desta lepra. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Naamã, ele chegou para o seu rei e pediu autorização para o seu rei, e foi enquanto o seu rei ali deu aquela carta, aquela comitiva para ir justamente para Naamã, nesse intuito de curar Naamã. Só que Naamã vinha na perspectiva de um homem chegar, orar por ele e pronto, já estava assim acostumado de chegar assim: ô meu filho, traga um copo d'água aqui, por favor. E vinha alguém e disse: não, meu senhor, general, autoridade, é a segunda pessoa depois do rei, era Naamã, era o homem de confiança do rei. Pois não, aqui. Mas agora vai lá para um homem, uma terra distante lá, e achava que lá em Israel o profeta chega lá: pronto, eu vim aqui porque o rei, falei com o teu rei, e ele pediu para realmente que você viesse realmente orar por mim, e pronto, e você vai por mim, estou curando essa enfermidade, eu sou curado, volto para cá, está tudo certo. Mas não é assim, irmão. Não é assim. Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha da maneira que você quer. Porque para você receber, para eu receber, a gente tem que descer, tem que se humilhar. A gente tem que reconhecer o Senhor de Cristo.
pegou a comitiva, chegou diante do rei de Israel, estou aqui resumindo a questão do tempo, para nós ganharmos aqui, e chegou diante do rei de Israel, e o rei de Israel olhou para ele e disse: porventura, tu está criando situações para querer pelejar contra mim. Ele rasgou as vestes, e quando Eliseu soube que o rei tinha se humilhado, porque quando o rei ele rasga a veste dele assim, no sentido de humilhação, quando ele soube, manda chamar Naamã, que eu direi que ele tem que falar para falar do que ele dirá há de fazer. E Naamã recebeu aquela vez Naamã com a comitiva, e quando Naamã chega com aquela comitiva diante da casa do homem de Deus, o homem de Deus manda a Geazi, seu servo, dizer: diz a Naamã que vai lá no Rio Jordão e deu 7 mergulhos. E pronto. Eliseu nem deu o decreto, não deu nem a palavra a pessoa eminente, o general, nem foi lá, mandou o servo dizer lá. Louvado, sabe o que é isso, irmão? São pessoas que têm princípio, são pessoas que têm compromisso com Deus, por mais que seja sua patente, seja alta, mas é pó, é cinza, e precisa se humilhar e reconhecer o senhorio do Senhor. E Eliseu colocou na posição do homem de Deus e mandou dar o recado. E ele veio buscar. Louvado seja o nome do Senhor. E disse que Naamã achou uma blasfêmia daquele pedido do homem de Deus. Porventura, sei lá que lá na Síria não tem farpas, outros rios lá em Damasco com águas mais cristalinas do que suja essa água turva aqui do Jordão, pelo mergulhar de 7 mergulhos. Aí disse que chega um jovem, servo dele, disse: meu Senhor, o profeta só te pediu, louvado seja o nome do Senhor, o profeta só te pediu para dar 7 mergulhos, meu Senhor. Se porventura, se ele pedisse outra coisa maior, o Senhor não faria, meu Senhor. E é interessante que aquele homem ele deixa a sua posição, deixa o seu ego e começa a se humilhar. A primeira humilhação dele foi de ouvir o seu servo. Ele ouviu e deu ouvido ao conselho do seu servo. Tem conselhos, irmão, que é de Deus, mas tem conselhos que não vêm da patrão, mas esse conselho é de Deus. E parece que eu estou vendo: a mãe tira a sua roupa, começa a tirar com dificuldade. Talvez a ferida estava sendo muito grande da sua pele, colando da sua roupa, sair daquela casca, parece que eu estou vendo, sentindo dor. Ele tira, entra no Rio Jordão, dá o primeiro mergulho, levanta, nada. Se mergulha, dá o outro mergulho, se levanta, nada. Parece que eu estou vendo aquele homem querendo murmurar, não estou vendo nada. E parece que eu estou vendo aqui, conjecturando aqui, o seu servo dizendo assim: Senhor, falta mais 4, Senhor, falta mais 5, Senhor, deu 2, falta mais 5, Senhor. E o homem, 5º mergulho, nada. Senhor, falta mais 4, Senhor. Deu 4º mergulho, nada. Deu 3º mergulho, faltando 3 mergulhos, nada. Quando estava faltando 2 mergulhos, parece que ele começou a desesperar. Eu estou falando de papel de besta. Ele só está querendo humilhar. Senhor, falta só 2, Senhor. Senhor, 2. Ou seja, a fé daquele homem, que não era um servo de Deus, não era um hebreu, era um assírio, mas passou para aquele rei. Ele deu motivação àquele rei, para aquele rei continuar. Então muitas vezes Deus tem só manda ele trabalhar. Deus permitiu ali de aquele assírio alimentar a fé daquele assírio general que estava querendo desfalecer e descer. Então, 2 últimos mergulhos. Quando deu o penúltimo mergulho, quando deu, foi dar o último mergulho, quando deu o último mergulho, irmão, ele, quando se levantou, a sua pele estava como pele de criança. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, irmão, ele começou
aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começou ali se humilhar diante do homem de Deus. Me perdoa, meu Senhor, quando eu tenho entrado na casa da onda, eu prostrado diante do Deus lá, fazia por ignorância, mas só o Senhor, o teu Deus, é Deus no céu e Deus na terra. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que tu serve. E diz que Naamã voltou, irmão, com posse de vitória. Porque Naamã, irmãos, ele foi ali encharcado ali, irmão, através do seu servo, para dar 7 mergulhos. Porque muitas vezes a gente não quer esperar o final, irmão. A gente quer sempre no começo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A gente sempre quer o começo, a gente quer tudo no começo, mas tem que ir até o fim. Existe um processo na minha vida, existe um processo de trabalho de Deus na minha vida e na sua vida. Se é certo, é certo. Espere o certo dia, espere o certo mergulho, espere o trabalhar de Deus que Ele vai fazer, mas tudo no tempo que o Senhor tinha falado. E quando o Senhor falou na boca de Eliseu, se cumpriu. Naamã foi, queria trazer um presente doce para, como se fosse, quando ia visitar o rei, trazer um presente como se fosse para comprar. Disse, não quero nem tua ouro, nem tua prata, nem tua ajuda, vai. É interessante que tal que andava com Eliseu, chamado Geazi, servo de Eliseu. Diz que quando ele viu o ouro, quando ele viu a prata, viu aquela ajuda, engordou. E diz, aí saiu, enganou ao homem de Deus e foi atrás de Naamã. E disse que o homem, Eliseu, tinha se arrependido e pediu para que desse alguma muda a ele, e deu. Só que esquece, irmão, que o espírito que estava na vida de Eliseu é o espírito que está em todo lugar, irmão. Deus, ele olha, está vendo tudo, não tem como esconder. E quando Geazi saiu, o espírito de Eliseu foi como fosse ali, vendo o que Geazi estava fazendo. E ali o Senhor revelou a Eliseu: porventura, tu tomasse a muda, o ouro que Naamã trouxe e ofereceu, visto que não aceitei. E diz o homem de Deus: certamente a lepra que Naamã tinha passará para ti. Meu irmão diz que Geazi estava com o ouro, estava com a armadura, estava com a prata e com lepra. Pronto. E ali, irmãos, final, leproso, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma por algumas mudas, por algumas pratas. E a lepra de Naamã agora passou na pele daquele homem que estava sadio, passou a ser leproso. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar nas nossas vidas. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus. E desde já agradecemos por essa rica oportunidade, em nome de